Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Muita gente tem perguntado ultimamente se vale a pena vir aqui para Nova Zelândia, sendo que você já está em outro país, por exemplo, Portugal. Você está na Europa? Você tem se questionado se você tem que sair do país, se você está no Brasil, por exemplo, se você quer vir aqui para Nova Zelândia? A minha convidada de hoje tem uma experiência bem interessante que ela vai contar para a gente, então, como foi viver não só em Portugal, mas também na Angola e como que ela fez para chegar aqui na Nova Zelândia. E se você também quiser saber um pouquinho mais de outras experiências, já aproveita, se inscreve aqui no meu canal, dá a curtida, me ajuda a chegar a mais pessoas, porque com certeza esse carinho vai ser importantíssimo para continuar com o meu trabalho, que é este da Rádio Comunitária, trazendo informação o importante e útil para quem mais puder e quem tiver interesse. E agora, então, sem mais enrolação, vamos trazer a nossa convidada de hoje. Por favor, juntem-se a mim com muito glitter, muita tinta, muita cor nessa vida e recebam com carinho a querida Roby Carvalho. Muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. E eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando com você. Está conversando de Christchurch hoje com a gente, né? Não, eu me mudei. Eu tenho um Ah, mês exato que eu mudei para Pukekohe. É uma cidadezinha de 27 mil habitantes em Auckland. Fica 40 minutos da cidade de Auckland, mas faz parte da região de Auckland. Estou perto de você, porque acho que fica no meio do caminho. Pukekohe fica entre Hamilton e Auckland. Não estou em Christchurch mais. verdade, por isso que você falou que você vai chegar rapidinho em Auckland, né? É, sim, sim. Mas antes disso, precisamos saber um pouquinho de você. É, quem nasce em Niterói é carioca? Não, é Fluminense. Fluminense. Quem nasce no Rio de Janeiro é que é carioca. Eu acho que a pergunta mais difícil, assim, hoje em dia de eu responder é da onde você vem? Tipo, da onde você é, né? As pessoas normalmente perguntam porque eu falo, meu Deus, da onde eu sou? Porque eu nasci em Niterói, morei lá até os 11 anos, depois eu fui para Salvador e morei em Salvador até os 25, 26 anos. E desde então eu já não voltei para Salvador. Eu tenho 45 agora, então eu tenho mais tempo fora de Salvador do que esse tempo que eu passei, que foi minha adolescência e minha juventude toda. Então é difícil essa pergunta, porque eu acho que eu sou de vários lugares, né? Eu me identifico muito com a Bahia, porque eu acho que eu passei grande parte da minha adolescência e da juventude lá, me formei lá, mas também me sinto uma turista quando eu vou para lá, sabe? Então é aquilo, a gente vai passeando pelos lugares e vai trazendo um pouquinho de cada um desses lugares, né, para gente. Eu morei 5 anos em Portugal, morei um ano em Angola e eu tô há 4 anos na Nova Zelândia. Então sou meio nômade, mas eu acho que agora eu quero ficar um pouquinho por aqui. Eu acho que, enfim, eu achei, eu achei o meu lugar. Eu acredito que a mudança de Niterói para Salvador foi pela família, né? Foi Papai, pela mamãe. família, sim, sim. Eles mudaram de emprego, alguma coisa assim. Foi. Meu pai arranjou um trabalho lá que era interessante. Foi primeiro, 6 meses antes, depois a gente foi. E foi uma delícia, foi uma delícia. Mas é uma coisa difícil, né? Assim, eu não tinha amigos de infância, né? Você tá na adolescência, você não tem aqueles amigos desde a infância. Mas hoje em dia eu já percebo que a gente vai se mudando e vai carregando os amigos, né, as famílias que a gente vai criando nos lugares e quem vale a pena vai ficando com a gente vai conseguindo levar, né? É interessante que eu não consigo identificar um sotaque em você. Tem isso também. E quando eu morei em Portugal, eu às vezes ficava, porque é natural, né? Você começa a conversar, eu trabalhava com português, tinha muitos amigos portugueses, eu já começava a sotaque querer vir, e falei, não, gente, eu não posso nem brincar de falar que nem português, senão um pouco meu sotaque vai virar uma bagunça. Mas se eu tô na Bahia, todo mundo fala que eu sou do Rio. Se eu tô no Rio, todo mundo fala que eu sou da Bahia. Então, complexo. Que gostoso. E aí você chegou a fazer a Federal da Bahia, né? Sim, eu me formei em arquitetura. É, Sempre gostei de pintar, enfim, aquela história de todo artista, né? Que era uma criança que adorava desenhar, enfim, tinha um pai
que era super criativo, a gente construía os brinquedos juntos, ele tricotava, ele pintava também, não profissionalmente, mas como hobby. Então, acho que eu herdei essa facilidade assim manual com ele. Eu tinha uma tia que ela era costureira e ela morou um tempo comigo. Então tinha um ateliê dela, eu estava sempre depois da escola, eu ficava lá metida no ateliê delas e ela me ensinava várias coisas. Eu acho que isso tudo, essas habilidades vieram desde a infância. E aí quando fui fazer faculdade, aquela coisa, né? Artista, será que eu vou vai ser mais fácil esse caminho para ganhar dinheiro? Será que eu faço arquitetura? E resolvi fazer arquitetura, mas hoje em dia eu acho que foi um caminho interessante. A arquitetura me levou para muitos lugares. Eu fui estudar no Porto, primeiro, fazendo o intercâmbio da faculdade, com a Faculdade de Arquitetura do Porto. Aí, depois de 5 anos, eu voltei para poder trabalhar em Lisboa como arquiteta. Então, foi muito bom, uma experiência incrível. E depois, quando eu voltei de Lisboa, depois de um ano mais ou menos, eu fui para Angola trabalhar também como arquiteta. Então, acho que a arquitetura me trouxe essas vivências e eu não estava só trabalhando com arquitetura. Quando eu estava morando em Lisboa, eu estudei joalheria, que era uma paixão que eu tinha. Estudei joalheria contemporânea, porque eu achava que era isso, eu achava que era através das joias que esse meu lado artístico ia aflorar. Eu amo fazer joias até hoje, mas eu acho que a pintura me pegou de uma forma mais completa, assim. Eu acho que eu gosto de experimentar muitos meios, mas eu acho que é na pintura que, por enquanto, eu me sinto mais à vontade. Olha que legal. A gente já vai falar um pouquinho mais delas, porque eu sei que você tem outras formas de expressão de arte que eu achei lindas, inclusive pelo seu site. Rob, quando você saiu do Brasil, você chegou a concluir o curso ou você parou no meio para fazer uma parte em Porto? Não, não. Dentro da faculdade você tinha essa possibilidade acho que a quantidade de alunos que ia fazer esse intercâmbio na Universidade do Porto, a Universidade Federal da Bahia também recebia essas pessoas, o mesmo número, né? Era como se fosse uma troca. É muito comum na Europa, um programa que chama Erasmus. Então, vários estudantes europeus fazem isso no último ano da faculdade. Eles trocam de universidade e é uma experiência incrível. Só na faculdade de arquitetura eram 150 alunos de fora. E eu lembro que a gente foi primeiro dia, primeiro encontro de todo mundo. A gente foi na reitoria, enfim, ouviu lá a parte burocrática que tinha que ouvir, e depois fomos para um barzinho andando, caminhando, e foi todo mundo cantarolando músicas, e uma delas foi Garota de Ipanema. Então, foi muito incrível. Eu lembro que tinha um australiano com digeridor na mão, tocando. As pessoas não sabiam a letra, mas elas sabiam a melodia, né? Então, eu falei, cara, era a minha primeira experiência fora do país. Eu falei, nossa, que incrível poder encontrar, né, assim, algo que seja um elemento, assim, de identidade do Brasil aqui fora. E foi bem bonito. Esse programa é com bolsa de estudo ou você tem que desembolsar a grana? Não, a gente não pagou nada. É uma bolsa, eu acho que é como se fosse uma bolsa de estudo, eu não recebia nada por isso, mas pagava uma quantia do tipo, sei lá, 20 euros, algo assim, sabe? Então, realmente foi. Eu tinha dinheiro para passar um mês só, e eu falei, bem, vou ver o que acontece. Tinha um estágio que um amigo meu tinha conseguido na época, que era remunerado e que ele conseguia pagar tudo. Eu falei, bem, entrei em contato com a pessoa do estágio, ficamos meses se falando, fomos almoçar e ele falou, olha, você pode estagiar, mas dessa vez eu não vou poder pagar, porque o escritório não tem muitos projetos. Eu falei, ai meu Deus. Então, não rolou o estágio, mas eu ficava trabalhando no restaurante italiano à noite e durante o dia era estudando o dia inteiro, mas foi a melhor experiência da minha vida, assim. Eu tinha 24 anos e, enfim, totalmente entregue às vivências, né? É uma experiência bem diferente de agora e das outras vezes que eu fui morar fora também, né? Porque aí quando eu voltei para Portugal já foi para trabalhar, né? Então era outras responsabilidades, outra tensão também, né? E para Angola, quando eu fui para Angola também era
completamente diferente, porque, enfim, Portugal você está na Europa, você tem acesso a tudo. Angola estava justamente trabalhando num projeto de reconstrução da cidade, que era Luanda, que passou por uma ditadura de 30 anos, então uma guerra civil, assim, a cidade era completamente inóspita, assim, sabe? Assim, não era algo, não existe nem visto de turismo para você entrar em Angola, pelo menos não existia, porque as pessoas só iam para lá a trabalho. Então era assim, não podia nem sair de casa sozinha, sabe? Então são experiências muito diferentes, né? Hoje em dia eu falo que para quem foi para Angola, cara, vai para qualquer outro lugar, porque você está preparada para viver algo que as pessoas que não vivem isso não têm a realidade, não sabem qual é, né, a realidade. Então, estou aqui agora com minha família, eu vim com meu marido e minha filha para Nova Zelândia. E por mais que a gente tenha muitas dificuldades, né, não é fácil, tá longe da família, enfim, tá numa outra cultura, todos aqueles steps, né, que a gente tem que passar para poder ir conquistando. Eu falo, cara, eu tô com minha filha e meu marido um país incrível, né, que tem uma qualidade de vida excepcional. Então, é outra história. Eu acho que agora fica tudo mais fácil também. Uhum. Desculpa ainda voltar um pouquinho, porque eu tenho bastante Sim. interesse, né? É, É interessante, né, falar, porque assim, são idas, são experiências totalmente diferentes, né, que exigem um emocional também, né, bem diferente. pois é. Quando você foi a Portugal, eles aceitaram depois de volta na Federal da Bahia os créditos? Ou você teve que refazer matéria, fica congelado? Como é que funciona? Sim, eu, na verdade, eu escolhi o meu último ano para poder fazer isso. Então, o último ano de arquitetura é um projeto que você tem que. Você pode escolher 6 meses, você pode fazer em 6 meses, você pode fazer em um ano, que é o trabalho final de graduação. Então, é um tema livre. Eu já tinha todas as minhas matérias completas. Então, para mim, era até muito louco, assim, porque eu fiz uma matéria de projeto lá e eu virava noite, assim, tipo, no último mês eu virava noite todos os dias. E eu não precisava daquela nota, só que era assim, éramos 15 brasileiros, com mais 15 italianos, que era quase a mesma coisa, era como se fosse 30 brasileiros, porque era a mesma vibe. A gente, imagina, tem 45, isso aí foi há mais de 20 anos. A gente usava os computadores da universidade, porque a gente não tinha nem laptop naquela época, tinha um amigo só que tinha laptop. Então, durante o dia, a gente tinha que dividir os computadores com os portugueses. A gente ficava lá de madrugada, porque as universidades você pode entrar 24 horas. Pelo menos em Portugal, eu acho que acredito que todas sejam assim. Tem um segurança, ele abre a porta de uma em uma hora, e você já tem o contato do segurança, ele já conhece sua vida inteira, é seu melhor amigo. E aí o meu restaurante italiano era na esquina, eu tinha que descer uma rua que era meio perigosa, que tinha, sei lá, vendiam drogas por ali e tal. Eu descia correndo, já sabia a hora que era para abrir o portão, e às vezes já descia com pizza, com tipo Um comidas que tinham sido calzone? dobradas, eu já descia para alimentar todo mundo. Então tinha, tipo assim, no mínimo 20 pessoas virando a noite comigo para poder usar os computadores da faculdade. Então é muito incrível assim essa experiência, foi sensacional. Mas depois eu voltei, sim, você pode usar esses créditos. Enfim, tem algumas disciplinas que são equivalentes. Uhum. Então, ou você podia usar também como eletiva algumas dessas matérias que você tinha feito. Porque aí eu fico me questionando, uma pessoa, um brasileiro, né, que se formou, então tirou CREA no Brasil, ele Sim, consegue fazer uma equivalência do diploma e trabalhar em Portugal? É uma coisa fácil consegue, ou é fácil. uma canseira? Assim, fácil. Eu não sei se para assinar projeto, como funciona, eu já não me lembro, porque eu trabalhava num escritório brasileiro também. Quem assinava os projetos era o meu chefe, e sim, não tinha problema nenhum. A gente tinha alguns arquitetos portugueses que trabalhavam com a gente, eu não sei se algum deles assinava para a gente, já não me lembro. Mas, assim, para você trabalhar como arquiteto não tem problema. A questão é você assinar os projetos, é que eu já não me lembro como é que o escritório funcionava em relação a isso. Mas, enfim, com certeza são outras normas, né? São outros códigos de obra, então é outra realidade, mas assim, não. Eu acho que se aproxima muito, assim, dá para. Talvez porque eu tenha estudado um ano também em Portugal, então eu sabia muito como era a metodologia de construção, né? Mas é isso, cada país que você chega, você tem que meio que reaprender todos esses códigos, né? O que é Uhum. interessante também para
Acho que na hora de projetar, a criatividade é como se você estivesse vendo aquilo sobre um outro ângulo, trazendo também a sua perspectiva, a sua vivência, do que é morar, do que é algo comercial, enfim. Mas eu acho que a experiência de vivência é importante também na hora da criação de um projeto. Uhum. A gente tem visto recentemente bastante gente falando que não está dando certo em Portugal e se é muito Hum, melhor que na Nova Zelândia, não é? O que que você diria sim, para essas pessoas? Para você vale a pena? É muito melhor? eu acho que são países que oferecem coisas muito diferentes. Eu acho que, para mim, quando eu morei lá, eu era mais jovem, não tinha filho, então gostava de sair bastante à noite, gostava de viajar, ainda gosto, mas assim, é diferente você viajar sozinha, com os amigos, você viajar com a família, né? Então eu acho assim, para um jovem que gosta de mais movimento, talvez Portugal seja mais interessante, né? Não sei que é para um jovem de 20 anos morar em Puquecoy, onde eu estou morando agora, por exemplo, entendeu? Você não tem muitas possibilidades, né? Mas, enfim, a Nova Zelândia é incrível para poder fazer trilhas, para poder estar em contato com a natureza, e isso, acho que para minha família, é o melhor lugar que a gente poderia estar nesse momento. Eu acho também que eu me aproximo mais do modo de viver dos neozelandeses, que eu acho que eles são muito informais, sabe? Assim, eu acho que assim, eu sempre brinco com isso. Eu acho que um país que as pessoas andam descalço, sabe? Eu vejo na escola da minha filha, às vezes as crianças já chegam descalças, né? Às vezes chega inverno, a gente até esquece, mas daqui a pouco começa a esquentar um pouquinho, você já está no shopping, vê alguém descalço, está no mercado, vê alguém descalço, eu falo, gente, isso daí já tira toda a formalidade, né, que poderia ter. As pessoas aqui são muito relax, elas realmente não estão preocupadas com o que você está vestindo, com o carro que você tem, enfim, pelo menos grande parte das pessoas. Em Portugal, eu acho que já tem uma formalidade que é muito grande, assim, é aquela coisa do... Eu recebi e-mails que era excelentíssima senhora doutora arquiteta, sabe? E assim, você ser arquiteto em Portugal, você pode até colocar no seu cartão de crédito. Tem três opções: Hum. doutor, como é que é? Doutor, engenheiro e arquiteto, alguma coisa assim, que é como se fosse assim as assumidades, né? Então é muito engraçado isso, né, para nós brasileiros, porque do Brasil ser arquiteto não significa nada. Mas eu acho que em Portugal tem essa coisa do conhecimento da cultura, essa relação com as artes também, que eu acho que as universidades lá, eles realmente investem muito nisso também, sabe? Nesse olhar artístico das manualidades também. Enfim, eu acho que são países diferentes para a família que gosta de ter contato com a natureza, que gosta de uma coisa mais calma. Eu acredito que aqui seja o melhor lugar do mundo, talvez. Um dos. Mas em questão de oportunidades de trabalho, você tem sentido uma diferença muito grande? Quando eu estava lá, foi um momento muito específico também. Eu estava no meio de uma crise na Europa, que Portugal era um dos países que foram mais afetados. Contanto que o escritório que eu trabalhava, a gente ficou 3 anos com o escritório aberto, mas chegou o último ano eu fiquei trabalhando de casa, porque os nossos clientes eram mais clientes africanos que estavam em Portugal e a gente estava com projetos na África, porque Lisboa tem muito isso, né? Lisboa é uma cidade extremamente interessante, assim, tem uma presença africana muito grande em Lisboa, porque tem muitos países, né, que foram colonizados, então você ouve a língua crioulo, que são de de algumas ilhas, né? Você tem muita gente que é de Angola, você tem muita gente que o crioulo é falado em Cabo Verde, né? Então tem Cabo Verde, tem Angola, tem Moçambique. Isso daí faz Lisboa ser uma cidade muito plural. E a gente tinha muitas reuniões com nossos clientes africanos lá também. E é uma cidade que tem essa ponte de negócios. Mas aí começou a ficar sem sentido eu estar lá atendendo esses clientes africanos e acabei voltando para o Brasil por conta disso. Então, assim, na época que eu estava lá, não tinha oportunidade para ninguém, assim, nem para os portugueses. Eu via portugueses formados em arquitetura, tendo que trabalhar em hotéis, lojas, sabe, assim, porque não tinha emprego na área. Mas agora eu acho que já é outra realidade também, né? Não sei.
Pelo que eu vejo, tem muitos brasileiros indo para lá também para abrir negócios. Eu acho que é um país fácil assim de você empreender. Aqui na Nova Zelândia, eu acho que a parte mais difícil é você entrar no mercado de trabalho, né? Porque aqui você tem que preencher muitas caixinhas, né? Você tem, não é só estar com um bom inglês, não é só você ter uma experiência muito rica lá fora. Você tem que ter uma experiência local. Aí que é a parte mais difícil, é você conseguir um lugar que aposte em você mesmo sem ter essa experiência local, né? Mas ao mesmo tempo, no momento que você consegue entrar no mercado de trabalho, eu acho que é muito fácil você permanecer nele. Eu acho que tem oportunidade para muita gente. Mas acho que o primeiro momento só para entrar é que é mais complexo, né? Uhum. Rob, o fato de você estar em Portugal, né, sendo você uma mulher forte, consciente, né, da sua pessoa, né, Uhum. feminista, você passou por alguma experiência, porque afinal de contas as pessoas falam muito, né, de que tem um preconceito grande, principalmente de portuguesas com mulheres brasileiras, falando que, por exemplo, estão roubando nossos maridos, ou porque tudo é prostituta. Você passou por alguma experiência nesse sentido, ou você foi afortunada e foi tranquilo? Acho muito difícil uma brasileira ser afortunada de não passar por isso, morar em Portugal e não passar por coisas do gênero. É muito complexo, assim. Eu acho que essa é a diferença também, sabe? Você morar num país que você que foi colonizado, que o seu país foi colônia, há sempre um embate ali. Eu acho que tem um preconceito estrutural mesmo, que a gente vê no Brasil relacionado a muitas coisas. Imagina como é isso em Portugal em relação às ex-colônias que estão lá, né? E a quantidade de brasileiros que está em Portugal é muito grande. Então, há um incômodo, sabe? Porque o brasileiro é muito informal. Então, para o brasileiro, ele pode chegar e falar com alguém assim do outro. A gente tem a educação no sorriso, né? A gente pode chegar assim e falar: Ei, ô, ei, beleza, onde é a rua tal? Com um sorriso no rosto, isso pra gente já é educação. Às vezes eu ia falar, pedir uma informação e eu falava, é, por favor, você sabe me dizer onde é tal coisa? Aí a pessoa falava, bom dia. Eu falava, putz, esqueci do bom dia. Tem que ser bom dia, por favor, com licença, sabe? Então, o que para a gente pode ser algo descontraído, para eles é falta de educação, né? Então, o que para a gente é muito relativo esse lugar do olhar o outro, né? Porque vai depender muito da sua cultura. E depois que a gente vai vivendo em alguns lugares, a gente começa a deixar isso muito mais flexível e elástico, né? Porque você fala, cara, é assim, né? É assim que as raízes, né? A forma como essa pessoa viveu naquele lugar traz isso com ela, né? Mas assim, eu acho que lá eles não são tão tolerantes em relação a isso, né? Eu acho que o brasileiro incomoda bastante. Mas a questão de ser mulher, eu era uma mulher jovem, arquiteta no Bonita. meio. Obrigada. Mas assim, acho que você ser arquiteta e ser jovem sempre foi uma coisa que eu tive que bancar, sabe? Porque às vezes você está em reunião, numa mesa com só com homens mais velhos, sabe, donos de empresas. E se você tem essa mesma mesa em Portugal com portugueses, a banca tem que ser maior ainda, entendeu? Então, eu sempre tive em todos os lugares assim que eu morei, em Angola também, porque eu estava numa construtora lá. Quando eu me mudei, eu era a única mulher de 40 expatriados, então no meio a única arquiteta no meio de homens engenheiros. Então, você não precisa nem dizer. Eu sempre tive que me blindar muito, sabe? Porque a gente ouve, se você dá um pouquinho mais de espaço, você começa a entrar num lugar que é completamente desconfortável, entendeu? Então, eu sempre tive muito essa estrutura, assim, de não deixar nem chegar perto. Mas a gente ouvia, é normal, é natural você ouvir muitas coisas e é, já foi negado alugar em apartamento para mim, só porque eu era brasileira, quando descobriram que eu era brasileira, não queriam nem saber quanto eu ganhava, com o que que eu trabalhava, era só o fato de ser brasileira. E pela primeira vez, eu que era uma mulher branca, né, de classe média, no Brasil é difícil você passar preconceito em relação a isso, né? Porque é extremamente privilegiado, mas assim, pela primeira vez eu senti na pele o que que era. E cara, dá vontade de você chutar tudo, sabe? Assim, é muito difícil. Você fala, não quer nem saber quem eu sou, não quer nem saber, enfim. Mas eu acho que isso vem muito das pessoas mais velhas. Eu acho que não todas, a gente não pode falar de forma
generalizada, mas eu acho que os jovens portugueses sabem muito bem o contexto, sabe? Assim, já estão em outro lugar, já sabem os problemas que aquela época do Império trouxe, né? Problemas que se estendem até hoje para essas ex-colônias. Então, jovens, eles sabem muito bem, traz essa responsabilidade com eles, entendeu? Mas eu acho que as pessoas mais velhas, de repente, ficaram um pouco lá no passado, na época ainda da colonização, enfim, traz isso até hoje. É difícil a gente ver o Brasil, né? Que é um país que foi colonizado, que até hoje a gente traz esse racismo estrutural. E, assim, de nós mesmos brasileiros, né? Não são portugueses que estão lá até hoje, não, é nós mesmos, nós temos carregamos isso até hoje. Então, é muito complexo, enfim, acho que são muitas gerações para poder mudar isso, né? Como foi esse processo? Porque de Porto, né, Portugal, Brasil de Viajamos novo, aí. é, assim, como que foi essa mudança? Porque, ok, entendi que a crise estava pegando, chegar no Brasil nesse momento, você era já uma outra pessoa, né? Teve um choque para Sim. você ou foi tranquilo? Desde da primeira vez que eu fui morar fora, que eu fui estudar, quando eu voltei eu já tinha coisas básicas, assim, não conseguia mais usar salto, porque eu andava o dia inteiro de tênis, andando pela cidade, já não tinha uma relação com a estética, assim, daquela que eu acho que a brasileira gosta muito, né? De tipo, tá sempre, agora mais ainda, nossa, sempre perfeita, as unhas, a sobrancelha, tudo incrivelmente. E eu já estava com a minha atenção para outras coisas, e isso aí foi o primeiro momento, mas depois dessa experiência de 4 anos, realmente 4 anos é muito tempo, né? E quando você volta, eu acho que o choque maior é a questão da violência sempre, né? Porque você se desacostuma, tá o tempo inteiro com a bolsa, com aquela tensão de que qualquer pessoa pode entrar na sua casa, ou eu acho que esse é o grande, foi o que me trouxe para Nova Zelândia, e eu acho que é a coisa mais difícil do Brasil de lidar, porque eu tenho muitas faltas do Brasil, assim, tenho muita saudade de tantas coisas. Eu muitas vezes fico me perguntando assim, poxa, eu sei que eu estou aqui também pela minha filha, porque eu quero dar outra oportunidade para ela, quero que ela tenha escolhas, né? Mas ela também está perdendo a experiência de viver no Brasil, de crescer no Brasil. Essa relação com a música que a gente tem, que qualquer lugar, você sai na rua, você está ouvindo música. E a Nova Zelândia ela é muito silenciosa, né? Você não tem muitas. A sensação que eu tenho é essa, assim, você não tem muita música nos lugares, tanto ao vivo, mas no Brasil que você tem no barzinho que tá tocando, né? Você tá entra no Uber e tá tocando uma música tal, é o tempo inteiro. Essa experiência cultural rica e tão plural que o Brasil tem, ela tá perdendo, mas são escolhas, né? Eu acho que a gente teve que optar por estar num país menos violento e que você possa ter educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, e ser bilíngue eu acho que também é uma coisa que te abre portas, né? Acho que mais à frente ela pode pensar em morar em outros lugares, se ela tiver esse interesse também. Então foi nesse momento que você eventualmente conheceu seu marido e a sua filhinha nasceu? Sim, quando eu voltei de Angola, na verdade, quando eu fui para Angola, eu estava namorando com ele, eu tinha, imagina, você pode, hoje em dia, eu tô 4 anos saindo do Brasil, então eu penso, nossa, eu tinha férias de 2 em 2 meses, eu tinha 10 dias de folga. Você pensa assim, nossa, super fácil, né? Qualquer lugar do mundo você vai, sabendo que de 2 em 2 meses você volta. Mas assim, é tão difícil morar em Angola que quando dá um mês, você vai todo dia riscando Calendário. no calendário e você fala, meu Deus, não vou conseguir, não vou conseguir. Numa dessas indas e vindas, eu acabei engravidando. E aí, quando eu descobri, eu falei, não, não tem como ficar grávida. Eu tinha vários amigos que estavam com malária no hospital, pessoal que morava no mesmo lugar que eu falei, não, não tem como continuar aqui. E voltei para o Brasil. E o meu marido já tinha morado na Nova Zelândia há mais de 20 anos. Ele veio com o irmão gêmeo dele para cá, passaram um ano. Ele voltou
E o irmão ficou, conheceu uma kiwi, casou e tem 3 filhos. Então a gente tinha a família aqui. E quando a minha filha tinha uns 4 anos, mais ou menos, a gente começou a pensar nessa possibilidade de vir. E foi o primeiro nome que veio foi a Nova Zelândia, justamente porque a gente já tinha a família aqui. Sem dúvida, foi muito mais fácil passar essa pandemia. A gente não estava na mesma cidade, eles estavam em Blenheim e a gente em Christchurch, então eram 4 horas de carro, mais ou menos. Mas a gente se via todas as férias escolares, a gente passou todos os natais juntos. Então, com certeza, isso daí fez a gente conseguir passar esses 4 anos sem ir do Brasil de forma muito mais, menos difícil, né? Uhum. Mas para vir para cá, com que tipo de visto vocês vieram ou vocês já vieram empregados? Porque tem muita gente que ou pasta muito ou aqueles que já chegam sentando na janelinha e tocando a campainha. É, a gente estudou a melhor forma de vir e meu marido veio para fazer um mestrado. Então, o mestrado acabou que teve a pandemia no meio, então acabou que ficou um pouquinho mais longo do que um ano, não sei se foi 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio mais ou menos. E a gente teve direito ao estudo, ao visto de pós-study, né? Que é depois 3 anos de visto, é o que a gente está gozando agora ainda. Então deu tudo certo, porque assim, eu tive visto de trabalho também. A princípio, desde que eu voltei de Angola e que minha filha nasceu, eu decidi que eu não ia trabalhar com arquitetura porque eu queria estar mais tempo com ela e eu sabia que arquiteto, ou você está trabalhando em construtora para você ganhar bem, ou você trabalha no escritório já há muito tempo e tem super responsabilidades lá dentro, e eu estava querendo acompanhar ela nesse início, nos primeiros anos, e então abri um negócio meu que tinha a ver com os colares, que eu já tinha estudado joalheria, mas que tinha a ver com a maternidade também. Então eram colares mordedores que as crianças podiam colocar na boca, que a mãe usava. E foi muito legal, porque eu saí desse ambiente que era muito masculino, de estar o tempo inteiro blindada, sabe? Porque tinha sempre muitos homens à volta e era jovem e tal, para um ambiente que era totalmente feminino, sabe? Que eu tinha reunião amamentando minha filha. Que a minha filha podia ir para as feiras que eu participava, de roupa infantil, de acessórios para maternidade, e que ela podia estar lá comigo. Então, foi algo assim, tipo, sabe, aquela coisa de tirou um peso. E foi muito bonito esse universo que se abriu. Mas quando a gente veio para Nova Zelândia, o mercado, né, para arquiteto aqui é um mercado convidativo. Então, todo mundo me convencendo, inclusive eu tentando me convencer de que eu ia voltar a trabalhar com arquitetura aqui. Mas, assim, era muito difícil, porque era como se eu adorava trabalhar como arquiteta, mas eu tinha essa veia artística muito forte dentro de mim. Então eu passava o dia inteiro trabalhando, mas eu estava sempre estudando. Eu estava sempre com a cabeça mil, sabe? Como se eu estivesse vivendo num futuro. Ah, quando tiver a oportunidade de fazer o meu negócio acontecer, era sempre uma coisa no futuro. Eu não estava feliz ali no presente. E aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei primeiro com essa ideia de trabalhar como arquiteta, mas meu inglês, eu tive muitas experiências fora, mas meu inglês, mas as experiências foram em países com língua portuguesa, né? E meu inglês era aquele básico de escola. Então, eu estudei um tempo, 3 meses, depois comecei a procurar trabalho, fiz uma entrevista que foi a pior entrevista da minha vida, mas ao mesmo tempo a melhor, porque depois que eu saí dessa entrevista, eu falei, bem, eu vou tirar um tempo para mim, eu vou ver o que que eu vou fazer, sabe? Assim, eu e meu marido, a gente conversou, eu falei, vamos tirar um ano aí para eu estudar inglês, vou fazer trabalho voluntário, que eu acho que é a melhor forma de você poder também estar conversando e... Só que eu comecei a procurar trabalho voluntário na área das artes. Então, eu comecei a dar aula de artes para pessoas com deficiências intelectuais. Então, era um ambiente ali que eu não ficava muito tensa de estar errando com o meu inglês, porque eu não me sentia julgada, assim, sabe? É, Depois eu trabalhei também com uma empresa muito bacana, lá de Christchurch, que é, coloca muitas esculturas grandes na cidade e também oferece workshops para crianças, que tem as escolas com o décimo mais baixo, né? Então, foi uma experiência muito bacana também de estar com essas crianças e entendendo um pouco mais da cultura
local e tendo acesso a uma realidade que não era a minha, né? E aí as coisas foram porque como eu falei, né, aqui você tem que ter aquelas caixinhas, né? Eu não tinha. O código estrutural era completamente diferente do que eu tinha, e eles exigiam isso para conseguir um emprego como arquiteta. O software que eu usava no Brasil era outro. O meu inglês estava capenga e eu não tinha experiência local. Então eu me vi assim com uma super experiência fora, mas tendo que lidar com isso e possivelmente trabalhar fazendo coisas que eu fazia quando eu estagiava no Brasil há, sei lá, quase 20 anos, entendeu? Então eu fiquei me questionando muito se era esse lugar que eu queria estar, só por causa do dinheiro, né? E aí eu comecei a experimentar, fazer cursos de cerâmica, comecei a voltar a pintar também, porque isso daí veio com minha filha. Eu fiquei muito tempo sem pintar, mas quando ela começou a ter o interesse de pintar e desenhar, eu comecei a voltar a pintar junto com ela. Então, naturalmente, isso chegou. Eu comecei a fazer alguns desenhos e colocar na parede. Eu tinha uma amiga que era pintora, e ela foi lá em casa e ela falou: Não, peraí, você não pode deixar isso dentro da sua casa, você tem que mostrar isso para as pessoas. E ela estava participando de uma exposição, mostrou as minhas coisas para a curadora, e eu participei dessa exposição com ela. Eu estava há 11 meses na Nova Zelândia, mais ou menos. Então, minha primeira exposição foi quando eu estava com 11 meses, e assim, eu tinha recomeçado a pintar em outubro, e a exposição foi em dezembro, sabe? Foi uma coisa muito, muito rápida. E por aí vai, já tem 3 anos e 3 meses, né, mais ou menos, que isso aconteceu e tomou conta de uma forma que veio sem eu planejar, algo que eu sempre planejei, sabe? Quando eu estava trabalhando com outras coisas, eu sempre ficava pensando nesse momento, e esse momento, quando veio de uma forma que eu achei que não tinha mais sentido eu tentar trabalhar como arquiteta, sabe? Até tentei em alguns momentos, assim, me convencer, mas já não acho que já foi, já foi algo que já não dá para voltar atrás. Tomei muito gosto, sabe, assim, por fazer o que eu amo e bancar o que é isso, porque não é fácil também, né? Não é ser artista full time é um grande desafio. Acho que qualquer empreendedor também, né, passa por isso, de você estar sempre construindo as oportunidades e trabalhar 24 horas por dia. Se eu estou lendo um livro, eu estou lendo um livro que vai, sabe, me ajudar de alguma forma a compor A esse produzir, universo né? criativo. Então é como se tudo que eu estivesse fazendo eu estou aberta, né? Você estava o tempo inteiro aberto ali para criar outras oportunidades. E isso é, às vezes, muito, es- assim, te tira energia, né? Porque é como se você vai sair de férias, mas você não está de férias, porque você está o tempo inteiro com a cabeça mil, né? Eu acho que também fazer o que você ama. Tipo, lógico, tem coisas chatas que a gente tem que fazer, né? Eu não tô só criando, eu tenho que fazer a parte toda financeira também, administrativa. Às vezes tem pinturas que são muito, assim, tiram o corpo do ar inteiro, sabe? São muitas horas pintando, porque meu trabalho ele vem também com esse background da arquitetura, né? Então é muito detalhista. Às vezes eu falo, gente, não é possível, eu sou louca, sabe? De estar. Porque eu olho e eu vou lá e quero fazer aquela coisa que é, sabe, super repetitiva e que depois de uma semana trabalhando, eu tô com todas as juntas do dedo doendo, e cotovelo, e costas, e não é fácil, né? Mas assim, é algo que às vezes vem uma força maior, é algo que você é paixão, né? Eu acho que é aquela coisa do tesão mesmo de fazer algo que você gosta, né? Então, é, é diferente de você estar ali trabalhando até as 5 horas da tarde, depois para outra pessoa, que depois você fala, pronto, agora eu vou fazer o que eu gosto. Não, você está fazendo o que você gosta full time. É, o duro é quando você gosta, mas não dá o quanto você gostaria, né? Não dá o retorno financeiro, porque é difícil, certo? Certo, mas eu acho que também essa experiência eu tive quando eu tive a marca de acessórios. Todo início é muito difícil, sabe? Nunca você vai conseguir. Eu converso com algumas amigas, inclusive algumas amigas
que querem começar com o lado artístico também, eu falo, ó, não vai achar que em 2, 3 meses você vai ter um retorno. Não tem, qualquer negócio que você vai fazer, você tem que ter um planejamento, né? A curto, a médio, a longo prazo. Então, é complexo, assim, mas se você tira essas expectativas também, se você tem um planejamento, né, que você pode fazer, obviamente, financeiro, para poder, muitas vezes, ter um emprego part-time, né, alguma coisa que possa ali te balizar, se você tem uma grana guardada, se você tem alguém que possa te ajudar a investir nisso com você, você vai um pouco mais, assim, sem essa ânsia, tem que dar tempo das coisas darem frutos, né? Porque é uma labuta. É uma labuta. As suas obras circulam mais só aqui na Nova Zelândia ou você já conseguiu exportar sua arte? Já, hoje em dia eu consigo, já agora mesmo em janeiro foi bem interessante, aluguei uma loja no centro de Christchurch para fazer uma experiência pop-up, assim, algo de 10 dias mais ou menos, e estava recebendo muitos navios, né? E então era gente do mundo inteiro. E uma das clientes, ela quis comprar um quadro grande, ela falou, não posso levar no navio, porque lá eles são super restritos com quantidade de mala e tal. E eu mandei para ela, né? E foi super assim, né? Porque, enfim, ela teve que confiar, mesmo que eu iria enviar para ela, porque ela me pagou com antecedência, e a obra chegou na semana que ela chegou de volta, então deu super certo. Mas, assim, infelizmente, eu não mando para o Brasil, porque o meu receio, eu não confio nos Correios do Brasil, sabe? Eu acho que tem muito problema com desvio de mercadoria, então, mas para a Europa é super tranquilo, Austrália, a Europa já para alguns países que eu enviei, tem dado certo. Agora para o Brasil, realmente, infelizmente, meus amigos falam, eu falo, nossa, quando eu for para aí, eu levo a mala cheia, mas agora. E das diversas áreas que você transita, porque eu vi que você vai desde uma tela, com acrílico, com a parte digital. A joia você não voltou, né? Eu faço de vez em quando, só que às vezes demora muito tempo na joia. E às vezes eu acho que é mais difícil você vender, porque a gente também tem que pensar o lado comercial, não é só o que a gente gosta, né? Eu consegui juntar as duas coisas. Antes eu fazia joias de metal, né? De prata, mas agora eu gosto muito de fazer joias em madeira e que eu possa pintar essa madeira e trazer também a mesma linguagem que eu tenho das pinturas na joia. Mas muitas vezes eu acho que é um tempo muito precioso que eu me debruço ali, e que às vezes o valor de venda fica muito alto para uma peça de joia, sabe? Enfim, mas eu ainda estou estudando, eu tenho vontade de fazer algo que seja mais, que eu possa repetir mais, sabe? Que seja mais viável, porque eu também acredito numa arte que seja mais acessível. Isso desde sempre. Contanto que agora eu acabei de criar uma marca, que é que eu vou trabalhar mais com a minha ilustração digital, que eu vou trabalhar com minha cerâmica e com as minhas joias, essas que eu quero fazer de forma mais repetitiva. E eu vou continuar com o meu trabalho mais autoral, que é o que vai estar nas galerias, que vai estar nas exposições, que são com as pinturas, que eu sei que, obviamente, se eu vou demorar 50 horas pintando um quadro, não é um valor tão acessível para, de repente, uma menina mais jovem, sabe? E que eu sei que se conecta muito com a arte que eu tenho. Então, eu quero poder ter essas não duas linguagens, mas dois meios, sabe? Para poder estar nas lojas, estar nos markets com essa minha marca mais é, acessível e poder também produzir esse meu trabalho mais que exige mais energia, né? Então, é uma coisa nova que eu comecei agora. Vamos ver como é que funciona, se vai dar certo. Seriam aquelas reproduções, aqueles prints? Então você tem a Sim, sua peça sim. original e aí você faz as reproduções? É. Então, com essa minha marca, eu vou fazer prints que não tem tiragem limitada, entendeu? Então, são prints que eu vou reproduzir mais, isso vai ter um preço mais acessível. E com os meus trabalhos mais autorais, eu posso, alguns deles, fazer prints, mas que sejam fine art print, que seja uma tiragem de, às vezes, 10 ou 25, é, uma série, né, que seja menor.
para tentar trabalhar com esses dois públicos, porque eu acho interessante também que a minha arte, que fala muito sobre as mulheres, que fala muito dessa relação da natureza, da relação da mulher com a natureza e esse poder de cura que tem. Eu vejo muitas pessoas se conectando com isso, eu vejo muitas pessoas se emocionando e eu não queria que fosse restrito, sabe? É só quem tenha dinheiro para poder pagar. Eu entendi que a parte feminina é a que te inspira, mas do seu traço, você caracterizaria como o quê? Por exemplo, eu desenho muito a natureza, mas não é nada realista, assim, não sou absolutamente nada realista. Nunca conseguiria desenhar uma rosa, sabe? É algo que vem de dentro de mim e ao mesmo tempo eu acho interessante porque essas paisagens elas podem estar em vários lugares, elas podem vir desses lugares todos que eu mencionei, de qualquer lugar, porque não é uma paisagem estática, sabe? Eu acho que talvez eu dance um pouquinho com surrealismo ali no momento que eu gosto de trabalhar com as escalas diferentes. Eu gosto muito de trabalhar a escala da mulher, ou pequena, ou grande demais, uma mulher cuidando de uma pequena cuidando de uma grande. Eu gosto muito de trabalhar com isso. As minhas mulheres são sempre nuas. Eu já tentei vestir elas, mas eu não consigo, porque para mim é uma forma de liberdade mesmo, sabe? É um olhar totalmente dessexualizado da nudez da mulher. É muito bonito ver esse exercício, assim, como é que é, sabe? Eu sempre me pergunto se aquela mulher, ela tá nua para ela ou se ela tá nua para alguém, porque não é, a intenção, ela tá ali com ela mesma, é muito íntimo, é muito um mergulho para dentro. Então, isso me fez estudar muito as pintoras mulheres também, porque às vezes eu olho para um quadro, eu sei que foi uma mulher que pintou, ou um quadro de uma mulher nua, eu sei que foi uma mulher que pintou, não foi um homem, sabe? Pode ser que alguns homens tenham um olhar dessexualizado, mas normalmente a pose, a forma que aquele corpo se mostra é de um observador, um olhar masculino. Então, eu acho que eu trago muito esse olhar feminino para minha pintura, e você vê isso também no cinema, né? Você vê muito isso na literatura, né? Que é totalmente diferente quando você vê uma mulher falando sobre algumas experiências que são femininas, né? E com toda essa inspiração, você em breve vai ter uma participação numa grande exposição que a gente vai ter em Auckland, não é mesmo? Sim, sim. Acho que muita emoção, assim, para participar desse projeto, porque, se não me engano, são 17 brasileiros que Hum. moram na Nova Zelândia, mais alguns outros brasileiros que estão no Brasil e que também enviaram as suas obras. E eu acho que só a gente sabe, né? A gente que se desloca o que isso daí traz de emoção, o que isso traz de olhar apurado em relação a gente, em relação ao outro, em relação às nossas origens, em relação a, a- às origens do país que a gente está também, né? Eu acho que é muito transformador esses deslocamentos, então poder falar sobre o Brasil na Nova Zelândia, junto com esse grupo que também cada um, cada um tem a sua experiência, né? Então eu estou muito feliz e na expectativa de ver o resultado disso. Acho que vai ser bom demais. Uhum. A minha pintura veio num momento em que eu estava justamente de mudança para cá. Eu não tinha planejado me mudar, foi algo que aconteceu, que meu marido conseguiu um trabalho e a gente teve que se mudar em um mês, em 2 semanas mais ou menos, eu estava no meio do processo da pintura, então foi muita emoção junto, assim, no momento que eu tinha que estar pensando em mudar, eu também tinha que estar debruçada nisso. E depois, quando terminou, foi um êxtase, assim, sabe? De, ai, que bom que deu tudo certo. E foi um mergulho, porque eu trouxe muitos elementos que falam das faltas, da saudade. O nome da minha obra é Ciranda, e é uma brincadeira também com a ciranda a roda, né, as brincadeiras de roda da ciranda, a ciranda música, que tem sempre aqueles ritmos que são ritmados, são elementos muito simples nas composições das músicas, que elas se repetem e transformam numa melodia linda. Então, acho que a minha ciranda é um pouco isso também. Eu peguei elementos que são simples, mas que
fazem parte assim do cotidiano de quem mora do Brasil, mas que a gente só percebe quando a gente está fora, né? Mas que também é porque eu tô da Nova Zelândia. Se de repente estivesse em Portugal, seriam outros elementos, né? Eu acho que depende do lugar que você está. E eu repito isso e transformo isso em outra coisa. Tem um ser mitológico também nessa minha ciranda, no centro dessa minha ciranda, e é uma onça, tem um rosto de onça que representa os seres das florestas, as pessoas da floresta, né? Mas ela tem um bico de pássaro, ela tem penas, ela tem um rabo de peixe, então eu acho que traz isso da nossa miscigenação, não tem como a gente falar de Brasil sem falar de todos essas culturas que fazem o Brasil ser o que é hoje em dia. No final, eu fiquei muito feliz com o processo. Não foi um processo fácil para mim, porque eu tive que ouvir muita música brasileira e eu não costumo ouvir muita música brasileira por muitas horas, porque acessa lugares que me deixam muito emocionadas. Eu gosto de ouvir uma música brasileira aqui, outra lá. Para passar o dia inteiro ouvindo música brasileira é abrir aquela caixinha das emoções que depois vão ser difíceis de guardar, sabe? Eu acho que a música brasileira me toca de uma forma muito profunda. Então, mas eu tive que mexer nessas caixinhas e tô louca para ver a obra exposta e celebrar com todo mundo. Acho que vai ser bem Uau. gostoso. Não sei se a gente já pode dizer, acho que já pode, né? Que vai ser lá no museu, no War Já Memorial, de podemos Auckland, falar, assim. né? É dia 21 de março a 13 de junho. Ok. Então, eu acho que vai ser uma grande oportunidade a gente poder mostrar essa coisa híbrida, né? Que é um brasileiro viver na Nova Zelândia. Eu acho que eles têm muitos pontos em comum, em contato, mas também tem, nossa, muita coisa que distancia. Então, vai ser bonito. O que que você tem de projetos e planos para o futuro? Porque, afinal de contas, assim, uma artista não consegue descansar nunca e aposentar nunca, né? Eu não vejo uma Não. artista aposentando. Normalmente eu tenho um calendário de exposições que eu sigo todo ano, que agora, como eu vim para a região de Auckland, isso vai mudar um pouco, né? Porque eu estava acostumada a estar lá em Christchurch, fazia as exposições que eram mais próximas dali, por uma questão mesmo de logística. Eu vinha também para Auckland, já fui também para Wellington, mas às vezes é difícil você viajar com muitos quadros, é custoso e muito desgastante também. Mas então agora eu estou refazendo a minha agenda, mas eu tenho essa exposição no Museu de Auckland e eu tô com agora essa minha nova marca que é Bird Woman, o nome, e eu vou começar a fazer alguns markets também por aqui. Então, acho que a minha agenda para esse primeiro semestre já tem bastante coisa, mas ainda vou ver o que vai acontecer, porque normalmente já tenho uma agenda assim do ano inteiro. Então, para o outro semestre, eu acho que as coisas ainda vão começar a aparecer, mas realmente, artista é não parar de trabalhar nem um segundo. Acho que só janeiro que as coisas ficam mais tranquilas um pouco, porque tá todo mundo viajando, mas até dezembro é. Uhum. Mas é bom, assim que é bom. Fora essa agenda corrida de exposições e tudo mais, aonde você quer chegar? Você tem algum plano de, não sei, expandir a sua distribuição de obras ou, sei lá, fazer alguma parceria ou... Acho que as parcerias acontecem também. Estou aberta para isso também. Eu tenho gostado muito de pintar cerâmicas. É algo que a coisa da argila também, né? Você tá em contato com aquilo que é terra, que é frio, é muito gostoso. Eu tenho vontade de esse ano me dedicar um pouco mais ao estudo da cerâmica, porque é algo que é muito primoroso, assim, você tem que realmente se dedicar, não é simples. E juntar essas duas coisas, de eu poder fazer as minhas peças de cerâmica e também usar minha pintura nelas. Eu quero retomar minhas joias, eu quero continuar trabalhando em grandes dimensões. Eu amo fazer murais. Eu fiz alguns murais em Christchurch, gostaria muito de fazer outros murais aqui em Auckland também. Então, eu tenho alguns planos, mas eu acho que eu vou muito vivendo o momento e vendo aonde as coisas vão me levando, mas eu sempre me questiono se é esse o lugar, se é esse o caminho, se a direção está correta, mas tenho vontade de estudar também, de repente fazer um mestrado ou uma pós-graduação em artes, porque eu acho que aqui na Nova Zelândia
você consegue passear nesse lugar que eu tô, de certa forma, tem uma abertura, as pessoas estão abertas para isso. Mas para você dar um passo a mais, de novo vem as caixinhas, sabe? Se você não tem uma formação em fine arts, isso daí já é uma coisa que não tica ali. E talvez eu tenha esse desejo, assim, tem essa possibilidade no caminho também, é algo que eu penso, mas eu vou também vivendo e vendo as coisas que vão chegando, né? E acomodando isso. Então, de repente, é melhor esperar a residência chegar, né? O visto de residência, porque aí fica mais barato. Com certeza, sem isso não. Tá caminhando também, tá caminhando, o visto tá caminhando. Mas é uma coisa que quando chegar eu vou perguntar se é a hora, porque eu acho que, enfim, a gente não sabe quanto tempo demora também, né? Então, eu vou me questionar se é a hora de me dedicar a energia para isso, porque eu sei que também é parar com algumas coisas para poder se dedicar ao estudo, né? Uhum. Robi, se alguém quiser entrar em contato com você, quiser ver um pouquinho mais das suas artes, como que faz? Bem, tem o meu site, que é Hobby Carvalho. O meu hobby é ROBBI Carvalho. Tem dois B's, então é hobbycarvalho.com. O meu Instagram é Hobby Carvalho, também com dois B's, arte, ART. E agora eu vou começar essa nova marca, que é Bird Woman. E o Instagram é Bird Woman Studio, com S, né? Bird Woman Studio, só sem o E. E eu acho que é fácil, assim, através do Instagram eu gosto muito de mostrar o meu processo. Eu tenho pessoas que falam para mim, nossa, às vezes eu tô querendo relaxar, eu vejo se você tá com alguns stories seus ali, pintando, porque eu tô ali com os meus detalhes e sempre muito musical, assim, eu gosto muito de estar pintando e ouvindo música e compartilho isso também, porque eu acho que é um mergulho bem íntimo e profundo e eu tento trazer isso também como forma de poder dividir com as outras pessoas, né? Uhum. Você deixaria o que de dica para uma pessoa que de repente está pensando em começar a fazer arte? Como profissionalmente, Hum, ou não, ou começando. Porque eu acho assim, a quem quer fazer arte, arte? acho que a arte, ela cura. Isso não é da boca para fora, sabe? É algo que você está trazendo de dentro para fora, né? Então, é muito gostoso. Mesmo se você não souber desenhar, se você pegar um lápis, se você pegar uma tinta e tá ali só brincando para você, sem ter essa obrigação de mostrar para o outro, ela tem esse poder de curar. Então, eu sempre acho que é uma coisa a mais que você tem, é que nem saber tocar um instrumento, sabe? Você pode até não viver de música, mas com certeza se você tocar um piano, se você tocar um violão para você ali, aquilo dali vai lavar sua alma, entendeu? Então, eu acho que para as pessoas que querem começar a pintar, tipo, sempre vai te trazer algo bom, né? E para quem começar o lado profissional, quem tem interesse de se debruçar nisso no lado profissional, eu acho assim, a coisa mais importante é encontrar a sua linguagem, sabe? Porque não adianta você dominar as técnicas, fazer desenhos realistas incríveis, se você não consegue trazer isso para o lado criativo que traga algo que é único seu, entendeu? Vai ser só simplesmente o desenho de uma flor, sabe? E que isso daí talvez não toque tanto, como se fosse o desenho da sua flor, daquilo que é o que você traz de experiência de vida. Às vezes eu penso assim, poxa, eu quis fazer faculdade de belas artes, né? Eu pensei nisso. E eu escolhi arquitetura, mas assim, eu nunca seria a artista que eu sou hoje lá atrás, porque foram muitas vivências, sabe? Foram muitas, até mesmo uma questão de tá agora com 45 anos, ser mulher e ter tido uma filha, ter parido, ter visto o que é ser uma mãe dentro da sociedade que a gente vive hoje em dia, isso me traz elementos para compor o que é a minha linguagem, a minha essência das minhas pinturas também, entendeu? O meu olhar sobre a mulher, sobre essa mulher de mais de 40 anos, que o corpo já não está com o mesmo vigor de quando você tem 20, entendeu? Então, isso tudo são elementos que hoje eu acho que era para ser dessa forma. Então, é isso, o profissional eu acho que tem que buscar pela sua linguagem e a técnica é importante, mas eu acho que você também tem que buscar algo que te alimente
e que te ajude a descobrir qual é esse caminho. Roberto, uma coisa que eu também gostaria de perguntar para você. Você, como uma artista, e vendo o advento todo dessa arte digital, que inclusive fala-se tanto em a inteligência artificial trocando ou replacing, né, os artistas. Você sente isso mesmo, esse impacto, ou você acha que não tem como a gente ser substituído? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, do olhar do ponto de vista do artista, né? Eu acho que sempre a gente vai ter a necessidade de fazer com as nossas mãos, porque, como eu falei, é a cura, né? Então, acho que vão ter sempre pessoas interessadas em fazer arte, mesmo que robôs possam fazer também. Eu acho que tem essa questão da cura, tem coisas que é, são insubstituíveis, né? E a questão, agora, do outro olhar, né? De quem do produto em si. Eu acho que assim, não é exatamente, né? Não é um robô que está fazendo. Você tem hoje em dia programas incríveis, onde o que você tem até agora? Você tem programas incríveis onde você coloca as suas referências. E essas referências juntas, elas vão trazer algo que foi criado pelo robô, entendeu? Mas o que acontece? Essa pessoa precisa dessas referências, então essa pessoa precisa dessa vivência, sabe? Referência estética é algo muito construído ali, né? É tudo, é tipo, toda a sua bagagem cultural, é tudo que você viu, é tudo aquilo que você tem aptidão, entendeu? Assim, a música que você ouve pode ser referência para uma pintura, né? Então, assim, é muita coisa, são muitos elementos. Então, acho que isso daí a gente não tem como perder, sabe? Não é um robô que está fazendo sozinho. O que eu me questiono é essa geração nova que de repente já cai dentro desses aplicativos e dessas que é tudo muito mais fácil de você poder compor ali. Como são essas referências, né? Dessas pessoas que estão muito nas telas e não estão vivendo tanto como a gente teve a possibilidade de viver, né? Então é isso que eu me questiono, assim, como é que vai ser para essa nova geração? Porque, por exemplo, eu sou uma arquiteta que trabalhei na prancheta e que depois eu fui para o computador, mas não eram coisas distintas, sabe? Toda aquela minha experiência de estar na prancheta, com certeza apurou muito o meu olhar para ir para o computador, entendeu? Então, eu acho que isso que eu tenho receio, assim, que vai se perder, como é que vai ser? Mas eu acho que a arte, ela sempre vai estar. Não tem como morrer, sabe? Não tem. É que nem a música, assim, tudo bem, também se pode criar música hoje em dia, né? Através da inteligência artificial, mas. E aquele toque do violão, aquele dedilhar e aquela. Não sei, eu acho que são coisas que vão além, né? Eu acho que a gente tá tudo muito rápido, então às vezes não dá nem tempo da gente pensar, né? Eu acho que as coisas vão atropelando a gente, mas eu acredito que vai ter um momento que as pessoas vão ter que se voltar um pouco para fora mais, e não ficar tanto na tela para poder se nutrir. Uhum. Pois é. E falando em música, chegou aquele momento que você vai escolher uma música brasileira e dedicar para alguém. Bem, hoje é o Dia Internacional da Mulher, a gente está gravando isso no dia 8 de março. Então, tem uma artista que eu gosto muito chamada Flaira Ferro. Ela é pernambucana e tem uma música que eu acho linda que chama Germinar. Ela canta com outras mulheres e eu acho super inspiradora e me toca muito toda vez que eu ouço. É uma música que eu gosto de ouvir enquanto eu estou pintando. Então, vai pra gente essa música, para todas nós que sabemos o que é a dor e a delícia de ser mulher, né? Muito obrigada, então. Rob, muito sucesso em toda a exposição que você tiver. Espero que o espírito criativo não lhe falte nunca. E saúde também, porque é fundamental. Que sua família continue próspera, né? E que a gente se encontre em breve e que dê tudo certo. Vai ser ótimo, vamos comemorar junto. Obrigada pela oportunidade e a gente vai se conhecer presencialmente em breve. Pois é.
Então é isso, galera. A gente segue com a música pedida pela Rob Carvalho, mas como sempre só no áudio, não no vídeo, porque senão a gente toma bloco aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Se vocês estiverem então pensando em vir aqui para Nova Zelândia, se vocês estão por acaso em Portugal ou até na Angola ou em algum outro país, vocês têm alguma dúvida? Deixa aqui no comentário, eu vou adorar saber. Quem sabe a gente encontra até uma resposta ou conversa com você. Aliás, se você quer entrar em contato comigo, se você quer dar uma entrevista, quem sabe? Entre em contato pelo Que Hora Brasil, Brasil com Z, no Facebook, no Instagram ou agora no Twitter, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano!